Graça e paz, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, diz assim: Os falsos mestres, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins, suspeitas. O apóstolo Paulo aqui, ele escrevendo ao jovem Timóteo, ele diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, tudo que é ensinado nesses últimos dias, que não está em conformidade com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, essa pessoa, ela é soberba, essa pessoa, ela nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfia, blasfemas, ruins, suspeita. Então tudo aquilo, meus irmãos, que é ensinado nesses últimos dias, nesse campo da heresia, tudo aquilo que é ensinado, que não bate, que não passa no crivo da palavra, isso é anátema. Isso é anátema. Pessoas que querem ensinar coisas que Jesus não ensinou. Então isto é anátema. São características dos últimos dias. Versículo 5, Paulo diz: são perversas, contenda de homens, corruptos de entendimento. São contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Pessoas que não conseguem mais entender a verdade, porque o inimigo já fez uma lavagem cerebral na mente dessa pessoa. Pessoa que já está com a sua mente cauterizada. Ela não consegue entender os últimos dias. Ela não consegue entender o Maranata, ela não consegue entender que o arrebatamento ele é pré-tribulacionista. São pessoas em que Satanás está trabalhando na mente dessas pessoas para fazer confusão. Então já nos dias de Paulo, Paulo já orienta o jovem Timóteo. Então não seria diferente nos últimos dias. São pessoas perversas, contenda de homens, corpo de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Então o que Paulo está dizendo? Aparta-te deste tipo de gente. Irmão, aparta-te desses hereges. Os ensinamentos desses hereges não traz edificação ao corpo de Cristo. Pelo contrário, traz contenda, traz desavença, traz perturbação. Como tem feito aí o pós-tribulacionismo, que tem feito perturbação com o povo. Isso é perturbação. Isso não traz edificação ao corpo de Cristo. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Aí Paulo, ele agora vai trazer um ensinamento acerca desse povo aí que está correndo atrás da prosperidade financeira. Esse povo aí da teologia da prosperidade, esta igreja falsa de Laodiceia. Esta igreja aí da riqueza, do dinheiro, dos bens materiais. Esta igreja que prega um outro evangelho que não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo fala aqui no versículo 7? Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Irmão, quando você nasce, você nasce nu. E quando você morre, se não tiver um filho de Deus para vestir uma roupa em você, você também é sepultado nu. Então nós não leva nada deste mundo. Então não se apegue com essas coisas materiais deste mundo. Não se apegue com este mundo. Não se agarre com essas coisas terrenas, porque isso aqui é tudo passageiro. O que Paulo ele ensina o jovem aqui no versículo 8? Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos estejamos com isso contente.
Por que que Paulo, ele fala aqui do sustento e com que nos cobrir? Porque as duas coisas básicas que nós precisamos para viver nesse mundo. Nós precisamos de alimento para o nosso sustento do nosso corpo físico e nós precisamos de roupas para cobrir as nossas vergonhas. Então são as duas coisas básicas que nós necessitamos para viver nesse mundo. Ele não prometeu aqui vida boa, ele não prometeu aqui carro do ano, ele não prometeu aqui fazenda, ele não prometeu aqui jet ski, que esses teólogos da prosperidade estão pregando aí. Nada disso. Ele não prometeu jatos, aviões, viagens internacionais. Ele disse assim: se você tiver o que comer e o que vestir, esteja com isso contente. Porque o versículo 9 é muito claro: mas os que querem ser ricos caem em tentação. A pessoa que tem essa ganância por dinheiro, de ficar rica, ela cai em tentação, e em laço, e em muitas consciências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. As pessoas que querem ser ricas caem em tentação. Isso é uma grande realidade. Quantas pessoas que desviaram do evangelho porque um dia prosperou financeiramente? Tem muita gente assim. Versículo 10, que é um texto muito mal interpretado. Já vi muitas pessoas dizer que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Mas a Bíblia não ensina assim. O dinheiro em si, ele não é a espécie de mal. O dinheiro, ele faz parte da nossa vida. Nós precisamos do dinheiro para nós viver nesse mundo. Se você não tiver o dinheiro, você não compra no supermercado. Se você não tiver o dinheiro, você não paga as contas. Então o dinheiro é necessário. A Bíblia está ensinando que não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. Então nós temos que prestar atenção. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então é o amor ao dinheiro. E Salomão, ele diz lá em Eclesiastes que aquele que ama o dinheiro, ele nunca vai fartar de dinheiro. O exemplo disso é os políticos, que ganham milhões e milhões aí e ainda quer saquear o pobre, quer tirar direitos dos pobres. Os políticos é o grande exemplo de que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Eles nunca vão contentar com o que eles têm. Eles querem milhões, eles querem milhões. Quem tem 1 milhão quer ter 2 milhões, quem tem 2 quer ter 3. Eles nunca vão contentar. Então é o amor ao dinheiro. Então Paulo está dizendo, o amor ao dinheiro, você não pode amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, transpassaram a si mesmos com muitas dores. Você não pode amar o dinheiro, meu irmão. Quem ama o dinheiro nunca fartará de dinheiro. Aí Paulo traz um conselho para nós, para o povo de Deus. Mas tu, homem de Deus, você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, foge destas coisas. Não coloque o seu coração no amor ao dinheiro. Segue a justiça. A primeira coisa que Paulo está ensinando aqui é preciso seguir a justiça. Há muita injustiça dentro das nossas igrejas. Tem pastores aí que estão ganhando milhões aí, os membros da sua igreja passando fome. E Deus está vendo isso. Então há muita injustiça dentro das nossas igrejas. Então nós temos que seguir a justiça, fazer justiça. Dividir o pão com o necessitado, com aquele que não tem. Segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, a paciência, a mansidão. Então Paulo diz assim, meu irmão, milita a boa milícia da fé, tome posse da vida eterna. O mais importante é isso, é vida eterna. Essa vida que nós estamos passando aqui, ela é passageira. É uma vida que não vale nada. Logo, logo nós vamos embora daqui. Isso aqui é passageiro. Então não adianta você se apegar com isso aqui. Tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para pregar teologia da prosperidade, não. Nós fomos chamados para tomar posse da vida eterna e ensinar a vida eterna, ensinar o caminho da salvação para as pessoas. Este é o evangelho bíblico. Ensinar a vida eterna. Essa vida aqui é passageira. Tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.
Então esta é a missão da igreja. A missão da igreja é pregar o evangelho, pregar a vida eterna. O que fizeram do evangelho? Eles fizeram uma bagunça com o evangelho. Esses chamados teólogos, se é que pode chamar esses homens de teólogos, essa maldita teologia da prosperidade, o que ela fez com o evangelho? O evangelho bíblico, o evangelho cristocêntrico? Cadê esse evangelho? É uma vergonha essa teologia da prosperidade. É uma vergonha, meus irmãos. Então vamos voltar para a palavra. Vamos pregar o evangelho genuíno, o evangelho cristocêntrico. O evangelho que muda o homem, que muda o ladrão, que muda a prostituta, que muda o assassino. Este é o evangelho bíblico e que leva o homem para o céu. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a paz, nos ajude. Nesses dias tão difíceis, de tanta heresia, meus irmãos. Vamos ficar embasados na palavra de Deus. Seja um crente bereano. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.